Pronto. Pronto, começou a gravação. Então, pessoal, eu considero um curto-circuito quando o dispositivo não está passando, não tem corrente elétrica passando por ele. Só que, cuidado, por exemplo, apaguei uma lâmpada, eu vou dizer que essa lâmpada está em curto? Não. Eu tenho que ter, eu deveria ter corrente passando por ele, mas não está devido a algum probleminha que tem lá. E esse problema geralmente ele é causado por um caminho que não vai causar resistência à passagem dos elétrons, tá bom? Então, vamos supor que eu tenho aqui um circuito qualquer. Ó, supor que eu tenho aqui um ponto A, desse ponto A, vou colocar aqui esse resistor, vou subir aqui, colocar um lá em cima, vou colocar um aqui no meio, vou colocar um aqui embaixo, colocar outro aqui, vou colocar outro aqui, vou fazer um circuito maior do que o que eu fiz lá no A. Lá no A eu acho que eu botei só 2 resistores. Então imagine que eu tenho aqui essa associação aqui. Vou chamar isso aqui de R1, R2, R3, vou chamar isso aqui de R4, R5 e R6. Pronto, 6 resistores. Primeira coisa, pessoal, que a gente vai ter que perceber é o seguinte: a gente vai ter que identificar os caminhos, tá certo, desse circuito e ver se existe algum caminho que só exista isso aqui que eu vou colocar. Ó. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, esses nós, tá bom? Vou colocar aqui de outra cor, para melhorar. Ó, esse local onde tem a repartição do fio, veja, eu venho aqui. Tem aqui esse fio aqui ele se parte em 3. Aí aqui esses 3 fios se unem voltando a ser 1. Isso aqui eu vou chamar de nó. Tá bom? Eu vou chamar de nó. Vamos supor agora que por esse resistor R5 eu coloque aqui um fio assim, ó. E aí aqui eu vou ter novamente, ó, um outro nó. E aqui é o terminal B. Então, se eu incidir aqui uma diferença de potencial, eu vou chamar de uma diferença de potencial AB, tá bom? Vou chamar isso aí de uma diferença de potencial AB. Essa diferença de potencial vai induzir aqui o surgimento de quê? De uma corrente elétrica. Tá bom? Vai induzir aqui o surgimento de uma corrente elétrica no circuito. Essa minha corrente I, vou chamar aqui de I. Quando ela chega nesse nó, tenho aqui uma repartição. Eu vou ter aqui um I1 passando por aqui, um I2 passando por aqui, um I3 passando por aqui. A gente viu isso aí lá na associação em paralelo. Então essa minha corrente ela se divide e quando chega nesse nó, eu tenho a união dessas 3 correntes voltando a ser I. Só que quando ela chega nesse nó, ela tem 2 caminhos para percorrer. Ela pode ir por R5 e ela pode ir aqui, ó, por esse fio. Esse fio, eu considero ele um fio de resistência desprezível. Ou seja, o que significa esse fio de resistência desprezível? A resistência desse fio é muito menor do que a resistência
do resistor lá R5, tá bom? Então eu vou até colocar aqui entre parênteses, ó, a resistência desse fio é muito menor, que são esses dois sinais de menor que, significa muito menor do que R5. O que é que vai acontecer? A corrente elétrica não vai se partir, passar um pedaço por esse fio e passar a outra parte por R5. Na verdade, aquela corrente lá, ela virá toda por aqui, ó. Então a minha corrente ela vai passar pelo fio. R5 não vai ter corrente elétrica passando por ele. Aí ela vem para esse outro nó e aí ela vai seguir aqui o caminho dela passando por R6, aqui vai continuar sendo I. Então, nesse caso aqui, para esse caso, eu considero que por R5, não passa corrente. Né? Logo, isso aí significa o quê? Que ele está em curto. Ok? Para as meninas lá da sala 7, eu esqueci só de mostrar como é que faz a representação do resistor em curto. Então, nesse caso aqui, quando a gente vai calcular a resistência equivalente, esse R5 ele não entra no cálculo. Por que ele não entra no cálculo? Porque como não passa corrente por ele não vai interagir com o circuito. Então, ele não vai causar resistência à passagem dos elétrons. Eu só vou calcular, só vou utilizar aqueles resistores por onde estão passando corrente. Tá certo? Então, eu iria representar, vamos dizer assim, esse meu resistor R5 da seguinte maneira. Eu iria novamente aqui, ó, desenhar todos os outros. Tá bom? Botar aqui para cima. No meio. Embaixo. Fazer aqui a união de todos eles. Aqui eu iria botar esse nó. Só que a gente vai ver, né? Que esse nó, como eu tenho um fio por aqui, ó, se eu for identificar aqui esses nós como com os seus respectivos potenciais, como entre A e esse nó tem um resistor, então esse nó não possui o mesmo potencial de A. Então eu tenho que usar outra letra. Como já existe B lá, então eu vou usar aqui um C, ó. Como entre esse nó e esse não existe, ou melhor dizendo, existe resistores por todos os três caminhos, então esse nó vai ter que ter, não pode ter o mesmo valor desse. Então, e nem o de B, porque entre esse nó e B existe esse resistor R6. Então, eu vou chamar isso aqui de D, tá bom? Eu vou chamar esse outro nó de E aqui é o B. Só que perceba o seguinte, quando eu olho aqui para o nó D e o nó E, mas não é o da arca de Noé, é esse nó, o nó E. Entre os nós D e E, eu tenho um caminho por onde eu tenho um resistor e eu tenho um caminho por onde eu não tenho um resistor, que é por onde a corrente vai passar. Nesse caso, como esse caminho não possui resistores, então eu não vou ter queda de potencial ao longo do fio. Isso significa dizer que esses dois potenciais, o potencial de D, ele é igual ao potencial no ponto E. Eles têm o mesmo potencial. Então, esse meu nozinho aqui, eu iria colocar da seguinte maneira. Ó. Entre D e E, eu tenho um resistor. Deixa eu colocar os nós aqui novamente. Ó. Aqui é o nó C. Aqui é A, C, aqui vai ser D. Só que D e E, eles são iguais. Então, eu vou colocar assim, ó. Esse nó D, ele é idêntico ao E, certo? Esses três sinais significam idênticos. E aí, continuando, depois do E, eu tenho um
um resistor que chega lá no ponto B, tá certo? Que é esse resistor aqui R6. Então eu tenho aqui, ó, R1, R2, R3, R4, R6. Professor, cadê o R5? Alguns autores deixam assim, sem o resistor R5. O nosso autor que a gente usa, e eu gosto também de usar, a gente faz o seguinte, ó, a gente desenha ele aqui embaixo, ou em cima, em qualquer lugar que você queira, e aí nós vamos ligar de forma pontilhada aquele nó. Isso aqui é o nosso R5. O que é que significa a gente colocar ele assim, separado? Significa simplesmente que esse resistor R5, ele está em curto, tá bom? Então, esse R5, ele está em curto. Deu para entender aí como é que a gente faz a representação do resistor em curto-circuito? E qual é o motivo? Toda vez que eu tiver um caminho por onde eu não tenha resistor, a corrente elétrica vai passar por ele. Então você identifica os nós, tá bom? E você vê se entre dois nós tem algum caminho que não tem resistor. Se tiver algum caminho que não tem resistor, então é por ali que a corrente elétrica vai. Por quê, professor? Porque a resistência do fio é praticamente desprezível quando comparada com a resistência do resistor. Então imagine que tu tem dois caminhos para tu chegar ao mesmo destino. Um caminho é horrível, cheio de malícia, cansanção, ortiga. E o outro caminho é um asfalto perfeito, numa noite maravilhosa, de lua cheia, num luau. Tu vai querer ir por qual? Claro, tu vai querer ir pelo caminho bom. Então é isso que os elétrons fazem. Eles vão por um caminho que causa menos resistência a eles. Tudo bem? Posso seguir? Bem, aí a gente vem, pessoal, para a nossa associação mista. Bom, vou colocar aqui a nossa associação mista para finalizar. A nossa associação mista, pessoal, nós vamos ter um desenho parecido com esse aqui. Na verdade, vai mudar só o esquema aí, mas a forma como ele vai aparecer para a gente é mais ou menos desse jeito. Veja que aqui a gente tem um resistor, a gente tem aqui, ó, 3 resistores em paralelo. A gente tem esses dois aqui que eles estão um atrás do outro, então eles estão em série. E esse cidadão aqui que está desgarrado. Então, para a gente resolver uma associação mista, existem algumas regrinhas que a gente segue para tentar facilitar a gente. Então, imagine que eu tenho aqui o seguinte circuito. Ó, imagine que eu tenho aqui um resistor. Vou colocar aqui um resistor em paralelo. Ou com esse aqui. Vai aqui, vai aqui, vai aqui. Vou colocar outra aqui. Tá bom. Então eu tenho aqui, ó, R1, R2, R3 e R4. Pronto. Primeiro passo que a gente tem que fazer. Quando a gente pegar um resistor, um circuito, melhor dizendo, primeira coisa que você faz é o seguinte. Se ele não tiver nesse padrão, mas sim, professor, se ele não tiver nesse padrão, eles podem aparecer também, pessoal, da seguinte maneira, ó. Pronto. Isso aqui é A, isso aqui é B. Ó, ele pode aparecer, isso aqui é R1, R2, R3 e R4. Pronto. Esse circuito é esse mesmo circuito aqui. Então veja que vou chamar isso aqui de forma 1, isso aqui de forma 2. Tá bom?
maioria dos exercícios vão trazer os circuitos dessa forma. Eu aconselho vocês, quando o circuito estiver na forma 2, a primeira coisa que você vai tentar fazer é transformar ele para a forma 1. Tá bom? Tentar na forma 1. Como é que a gente vai fazer? Primeiro passo é muito fácil. Primeiro passo. A gente vai identificar os nós. Tá bom? Então, nesse caso aqui, onde é que eu vou ter um nó? Eu vou ter um nó toda vez que eu houver, ó, repartição dos fios. Tem aqui um fio, ele está se partindo em 2. E, claro, união deles lá na frente. Então, identificados os nós, aí a gente nomeia esses nós, tá bom? Por exemplo, entre A e esse nó existe um resistor. Então, esse resistor faz com que tenha queda de tensão ao longo desse circuito. Então, isso aqui não pode ser mais A. Ele também não pode ser B, porque lá do outro lado tem o B. Porque eu tenho resistores para chegar lá no B. O que eu aconselho é o seguinte, você identificou nós, então você sai nomeando. C, D. Depois você vê se entre dois nós existe algum fio só, sem um resistor, fazendo com que aqueles resistores entre aqueles nós, eles estejam em curto. Tá bom? Aí, se eles tiverem, você vai lá e vê que os potenciais deles são iguais. Então, o primeiro passo é identificar os nós. Eu não coloquei lá na sala 7. Então, coloquem esse passo lá na sala 7. Tentar colocar o circuito na forma 1. Tá bom? Na forma 1. Por que na forma 1? Porque dessa maneira aqui é mais fácil da gente identificar quem é que está em série, quem é que está em paralelo. Quando você aprende essa forma, aí sim, aí você vai conseguir identificar nessa outra forma de beleza de primeira quando você vê eles. Mas a forma mais correta é colocar o terminal A do lado esquerdo e o terminal B do lado direito. Tá bom? Quando lá nos exercícios a gente vai ver como é que a gente consegue fazer isso aí. Bem, terceiro passo. Toda vez, pessoal, que... Eu só quero botar passa. Toda vez que entre dois nós, por exemplo, entre A e C eu tenho quantos resistores? Apenas um. Entre D e B eu tenho quantos resistores? Apenas um. Só que entre C e D eu tenho dois resistores. E veja que esses dois resistores eles têm caminhos diferentes. Então isso significa dizer que eles estão em paralelo. Então toda vez que eu tiver entre dois nós mais de um resistor, esses resistores eles vão estar associados. E aí eu preciso resolver a associação entre aqueles nós para eu dar sequência. Então, o terceiro passo é resolver a associação entre os nós. Depois que você faz a associação entre os nós, resolve a associação entre os nós, você vai para um quarto passo, que é redesenhar o circuito. Eu acho que isso aqui também não deu tempo eu colocar lá na sala 7, tá bom? Então, coloquem assim, ó, redesenha o circuito, tá bom? Redesenha o circuito. Como assim, professor? Aqui nós iríamos, pessoal, simplesmente fazer o seguinte, ó. Nós iríamos resolver a associação entre CD, tá bom? Entre o C e o D. Aí nós iríamos encontrar o resistor equivalente a esses dois, que eu vou chamar de RCD.
E aí nós iríamos redesenhar o circuito da seguinte maneira, ó. De A para C, eu tenho um resistor. De C para D, eu tinha 2. Agora vai ser só um que eu vou chamar de RCD. De D para B, eu tenho mais um resistor. Então, esse meu novo circuito, ele seria redesenhado novamente assim, ó. Quem é esse aqui? É esse aqui, ó, R1. Quem é esse resistor? É o equivalente a essa associação, que eu vou chamar de RCD. E quem é esse aqui? É o R4. Então, veja que eu teria aqui um novo circuito com 3 resistores, porque um é equivalente a esses dois. Agora, veja que de A para B eu só tenho um caminho, ou seja, os 3 resistores estão em série. Aí eu iria calcular a resistência equivalente a B, e aí eu teria um circuito com apenas um resistor, e eu me coloquei no meio lá, né? Eu coloquei por trás de mim. Ok? Então, seria mais ou menos isso aí, certo? Nos exercícios a gente vai ver direitinho. O quinto passo e último é o seguinte: você redesenhou o circuito, você repete os últimos passos. Deixa eu tirar esse bicho aqui do meio. Pronto. O quinto e último passo é: repita os passos anteriores até encontrar a resistência equivalente do circuito. Tá bom? Basicamente é isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para a gente ir para os exercícios? Não? Então vamos lá. 25 dessas 25, 2 são eu. Né? 23. Muitos alunos. Vamos lá, pessoal. Pessoal das turmas 5 e 6. Vocês vão lá no exercício sobre resistores e nós vamos fazer, olha, vocês vão copiar. Marquem aí, ó. EP3, EP8, EP19. Na EP19 é só a letra A e a letra C. Aí vem a EP21, a EP22, vocês vão fazer apenas a letra A e a letra B. Pronto, só é isso do nosso exercício do livro didático. A gente vai ter que corrigir isso aqui, tá bom? Quantas aulas vai pegar, eu não sei, mas a gente vai ter que fazer. Então, vamos lá. Ó, a EP3, ela fala de um resistor ôhmico. Alguém conseguiu fazer essa já? Menina lá da sala 7, da sala 7. Alguém conseguiu? Conseguiu, Ellen, Cristina? Ah, na hora que eu perguntei, a Cecília caiu fora. Parabéns. Mais alguém? Ainda não fez, Ellen? Eu tô aqui, professor. Ah, não é porque apareceu aqui para mim. Cecília saiu fora. Conseguiu, Carla? Então vamos lá. Olha, essa questão ela é bem simples. Ela diz o seguinte: um resistor ôhmico. Pessoal, toda vez que eles usarem esse termo, resistor ôhmico, o gráfico do resistor vai ser uma linha, né? Vai ser linear. Por quê? Porque a resistência ela vai ser constante, tá bom? A resistência ela vai ser constante, não vai variar. Então possui a curva característica do diagrama a seguir. Esse diagrama ele me dá a tensão em função da corrente, certo?
Tensão em função da corrente. Tensão e corrente são diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Então, na letra A, ele me pede o valor da sua resistência elétrica. Beleza, o valor da sua resistência elétrica. Como é que eu calculo? Pessoal, se ele está falando de um resistor ôhmico, ora, primeira lei de Ohm, Uri, tá bom? Se ele está falando de um resistor ôhmico, é Uri na cabeça. U é igual a R vezes I. U igual a R vezes I. Bem, como ele quer na letra A a resistência, eu vou simplesmente manipular essa equação para deixar em função de R. Então, se U é igual a R, eu vou reescrever dizendo que R, vou colocar aqui embaixo, ó, R é igual a U. E claro, se esse I está multiplicando o R, eu vou jogar ele aqui para o lado do U, dividindo. Quem é a tensão? Ora, ele me deu um ponto nesse gráfico. Nesse gráfico, esse ponto, quem é a tensão? 50 volts. Quem é a corrente? 4 amperes. Então, vai ser 50 dividido para 4. 12 vezes 4 é 48. E 2 dividido para 4 é meio. Então, é 12,5 ohms. Tudo bem? 12,5 ohms. Bem simples, não é? Alguém não entendeu? Posso passar? Papa. Questões que envolvem primeira lei de Ohm, fio, questão Papa. Vamos lá, letra B. Que intensidade de corrente atravessa o resistor sob a DDP? Pessoal, DDP significa o quê? Tensão, tá bom? Voltagem. Diferença de potencial, que é o que significa essa sigla. Tudo é a mesma coisa. Então, ele quer a corrente quando o meu U for apenas 2,5 volts. Então, pegando aquela equação lá em cima novamente, ó. Agora, se U é igual a I é igual, I é igual a U. E esse R que multiplica o I, eu vou jogar ele para o lado do U, dividindo. Professor, mas eu não tenho esse R. Tem, o R você encontrou na letra A. Esse R aqui, para esse resistor aqui, que da questão, ele vai ter sempre esse valor aí, 12,5. Então, quem é o U? O U agora é 2,5. Quem é o R? 12,5. Pessoal, se não existisse essa vírgula, essa casa decimal, aqui no 2,5, ficaria 25. 25 dividido para 12,5 é justamente 2. Procede? Justamente 2. 12,5 é a metade de 25. Mas tem uma casa decimal. Então, se tem uma casa decimal, aqui também vai ter que ter uma casa decimal. Então, isso aqui fica 0,2 amperes. Então, isso aqui seria... Amanda, tu tá chegando agora? Não, professor, eu tava na aula, só que minha internet caiu por um minutinho, eu acabei de voltar. Ah, ainda bem, ainda bem. Ainda bem, porque senão eu já ia me enforcar aqui com papel higiênico. Não vá fazer uma desgraça dessa comigo, não. Ó, então, pessoal, fica a corrente 0,2 amperes. Tudo bem? Dúvidas sobre uma questãozinha? Não, né? Bem simples. Posso seguir? Encontrou isso aí, Carla? Amanda, tinha feito, Amanda? Não, não. Eduarda Mello, tá na sala? Tá não, né? Alguém tá vendo ela aí na sala? Tá não.
Será que ela tinha feito? Carla, vocês conversaram sobre essa questão? Ela tinha feito, sim. Ah, Ela vai fazer depois. certo. Pessoal, é P8. Ó, falou de fio de cobre. Falou de fio, é segunda lei de Ohm. Tudo bem? Falou de fio, é segunda lei de Ohm. Como é mesmo, professor, a segunda lei de Ohm? A resistência de um fio vai depender do material de que ele é feito. É a resistividade, é o Rho, tá bom? Isso aqui, ó, resistividade do fio. Aí, quanto maior for o fio, quanto maior for esse L, mais resistente ele vai ser. E quanto mais grosso ele for, que é a área de seção transversal, menos resistente ele é. Então, segundo a lei de Ohm, resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Tudo bem? Então, a questão aqui me diz o seguinte. Temos 400 metros de fio de cobre, cuja bitola, isso aqui, pessoal, cuja bitola é de 2,5 ohms, ou 2,5 milímetros quadrados. Considerando para a resistividade do cobre, considerando para a resistividade do cobre a 10 graus Celsius, resistividade do cobre a 10 graus Celsius, o valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 8 ohms vezes metro, calcule na letra A o valor da resistência elétrica desse fio a 10 graus Celsius e na letra B a bitola, que deve ter 200 metros de fio de cobre para manter-se o mesmo valor da resistência encontrada no item anterior. Beleza. Então, vamos aqui aos dados. Dados aqui para a letra A. Esse 400 metros está se referindo a quem? Ao comprimento, L, 400 metros. Essa bitola, isso aqui está se referindo à área, tá bom? A área de seção transversal do fio. 2 milímetros quadrados. Considerando que a resistividade do cobre a 10 graus Celsius, né, o valor, então isso aqui é o Rho, tá bom? Isso aqui está se referindo ao Rho. Então esse Rho é 1,6 vezes 10 elevado a menos 8 ohms vezes metro. Beleza. Ó, esse meu ômega é horrível. Então, pessoal, vamos lá. Para a letra A, o que é que ele quer? Ele quer saber o valor da resistência desse fio. É isso que ele quer na letra A. Então, para a letra A, o que a gente vai fazer é simplesmente pegar essa equação. Simples assim. Só que tem um problema. A gente tem que atentar aqui para as unidades. Veja o seguinte. O comprimento do fio está dado em metro. Lá na resistividade do fio, a unidade de comprimento também é metro. Tá certo? A unidade de comprimento também é metro. Só que veja que aqui, ó, está em milímetros quadrados. Então, esse milímetro quadrado, eu tenho que transformar ele para metro quadrado. Tá certo? E como é que eu transformo uma unidade dessa daí? Então, nós vamos transformar essa unidade aqui, ó. 2 milímetros quadrados, vou transformar lá em cima. Isso aqui tem que virar metro quadrado. Aí a gente tem que atentar ao seguinte. 1 metro é igual a 1000 milímetros.
Tudo bem? 1 metro é igual a 1000 milímetros. Logo, 1 milímetro é igual a 0,001 metro. Isso aqui eu posso escrever 10 elevado a menos 3. Tudo bem? 10 elevado a menos 3. Só que metro quadrado, 1 metro quadrado significa 1 metro vezes 1 metro. Todo mundo está entendendo? 1 metro quadrado significa 1 metro vezes 1 metro. Então, 1 milímetro quadrado significa 1 milímetro vezes 1 milímetro. Ou seja, 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3. Então, eu vou dizer aqui o seguinte, ó. 1 milímetro quadrado é igual a 10 elevado a 3, a menos 3, melhor dizendo, vezes 10 elevado a menos 3. Isso aqui vai dar uma base 10. O que eu faço com esses expoentes? Eu somo eles obedecendo, claro, aos seus sinais. 3 mais 3, 6. Então, isso aqui dá menos 6 metro quadrado. Ou seja, 2 milímetros equivalem, 2 milímetros quadrados equivalem a 2 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Tudo bem? Alguém não entendeu essa transformação? Deu para entender, pessoal? Ó, não sei o que calado quer, tá bom? 1 metro, 1000 milímetros, ou seja, 1 milímetro. Oi. Sim, dá para entender. Você só colocou as notações. Isso, passo a passo, para entender o que é que significa cada coisa. Então, beleza, vamos lá. Ó, então agora o que eu vou fazer é o quê? Simplesmente pegar e jogar na equação. Vou jogar aqui na frente para poder economizar espaço, para ver se dá para responder a questão toda aqui. Então, olha, quem é o ρ? O ρ é esse 1,6 vezes 10 elevado a menos 8. Menos 8. Vezes esse comprimento, pessoal, esses 400, como eu amo base 10, eu vou fazer o seguinte. Vocês sabem que 400 é 4 vezes 100. E 100 é 10 ao quadrado. Então, isso aqui eu posso dizer que é 4 vezes 10 ao quadrado. Tá bom? Para quê? Só para ficar tudo em base 10. Então, isso aqui vai ficar 4 vezes 10 elevado ao quadrado. Isso tudo dividido por, quem é a área? 2 vezes 10 elevado a menos 6. 2 vezes 10 elevado a menos 6. Ora, agora mais papa do que isso aqui. Ó, eu venho aqui, tchan. 4 dividido para 2, 2. Então, vai ficar 1,6 vezes 2. Tá bom? 1,6 vezes esse 2. Então, eu vou ter aqui R é igual a 1,6. Perdão, 1,6. Eu já vou multiplicar logo. 1,6 vezes 2, 3,2. Vezes uma base 10. Quem é a base 10? A base 10, pessoal, nós vamos pegar aí, somar os expoentes que estão em cima e subtrair pelos que estão embaixo. Então, vai ficar aqui, ó, menos 8 mais 2 menos, quem é o expoente que está embaixo? Menos 6. Menos 8 mais 2, menos 8 mais 2 dá menos 6. Menos com menos dá mais 6. Menos 6 mais 6
dá zero. Se dá zero, essa base 10 aqui ela vai embora. Tá certo? Por quê? Quanto é 10 elevado a zero? 1. Qualquer número que eu multiplico por 1, dá ele mesmo. Então, essa base 10 aqui vai embora. Eu vou até colocar aqui, vezes 10 elevado a zero, que é igual a 3,2 ohms. Então, isso aqui é a resposta da letra A. Deu para entender, pessoal? Questão. O mais complicado dessa questão, que eu considero, não é aplicar a segunda lei de Ohm. O mais complicado da questão é você transformar, é você entender o que é que significa milímetro quadrado. Muita gente quer dizer que 1 metro quadrado equivale a 1000 milímetros quadrados. Por quê? Porque a gente sabe que 1 metro equivale a 1000 milímetros. Tá bom? Então, você tem que entender que essa unidade ao quadrado, eu estou multiplicando ela vezes ela de novo. Se fosse ao cubo, seria 3 vezes. Então, iria ser 10 elevado a menos 3, vezes 10 elevado a menos 3, vezes 10 elevado a menos 3 de novo, que daria 10 a menos 9. Tá bom? O que é que ele quer na letra B? Na letra B, ele quer saber qual é o tamanho da bitola, tá certo? Qual é o tamanho da bitola, ou seja, qual é a área na letra B, quando o comprimento, né, para um comprimento de 200 metros, para ele ter a mesma resistência, tá bom? Então, o que eu quero lá na segunda lei de Ohm é o A. Ora, R e A são inversamente proporcionais. Como eles são inversos, então eu só troco eles de lugar. Então, a área vai ser igual a ρ, que multiplica L, dividido por A. Simples assim. Tá bom? Ρ vezes L dividido por A. Por A não, porque A em cima e A embaixo, aí, meu Deus. Por R, rapaz. Pronto. Lembrando que o meu L agora não são mais os 400 metros, mas sim 200 metros. E eu vou aproveitar e vou mudar isso aqui de lugar um pouquinho. Opa. Vou afastar isso aqui de lugar um pouquinho. Só para eu fazer o seguinte. 200, eu vou novamente transformar. 200 é 2 vezes 100, que é 2 vezes 10 ao quadrado. Pronto. Então, vamos lá. Letra B. Quem é o ρ? O ρ é o mesmo, que é quanto? Cadê ρ? 1,6 vezes 10 elevado a menos 8, vezes o L, que agora é 2 vezes 10 elevado a 2. Isso tudo dividido pela resistência, que é 3,2. Ora, essa daqui é que tá papa demais. Perceba o seguinte. Quando eu faço 1,2 vezes 2, 1,6 vezes 2 dá 3,2. Então, eu vou cancelar isso aqui com isso aqui, com isso aqui. Isso aqui vai me dar 1, né? Vou ter como valor 1. Lembrando que quando eu vou cortando, o resultado não é 0 não, é 1. Tá certo? Eu estou dividindo 1,6 vezes 2, 3,2. Dividido por 3,2 dá 1. 1 vezes uma base 10. E aí agora não temos expoente embaixo. Eu vou resolver apenas os expoentes de cima. Menos 6 vezes 2. Perdão, menos 8 mais 2. Ó, menos 8 mais 2. Isso aqui vai dar menos 6. Menos 6, qual é a unidade?
A unidade aqui, pessoal, 1 vezes 10 a menos 6, a unidade é a unidade padrão, ó, que vem daqui, ó, do Rho, né, do Rho, melhor dizendo, que é o metro. Então, isso aqui é 1 vezes 10 elevado a menos 6 metro, como é unidade de área, é ao quadrado. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 6 metro quadrado. Porém, a gente sabe que, bem daqui, ó, que esse 10 elevado a menos 6 metro quadrado, ele equivale a milímetro quadrado. 10 elevado a menos 6 metro quadrado equivale a 1 milímetro quadrado. Então, eu posso dizer que a área, para ficar igual ao autor, é de 1 milímetro quadrado. Tudo bem? Seria aí a área da bitola do fio. Dúvidas sobre a questão? Papa? Vamos lá, vamos para a próxima. Que horas são? Deixa eu ver aqui. 3h24. 3h24. Deixa eu ver aqui qual é a próxima. Ah, bom, essa daqui dá tempo. Tranquilo. Essa daqui, 1 minuto a gente responde ela. 1 minuto, marquem. 1 minuto você consegue responder ela. Quando você aprender, claro. Ó, pessoal. A EP19 determine a resistência equivalente entre os terminais A e B das associações representadas. Nessa primeira questão, perceba que eu não tenho nós, eu tenho só os terminais A e B. Eu não tenho nó, não tenho um fio se dividindo em nada. Professor, mas lá em cima tem um canto. Não, isso aí é só um fio dobrado, não tem nada a ver com nó. Nó, lembre, nó eu tenho que ter um fio que se parte em 2, 3 ou mais fios, tá bom? Então isso aí não é um nó. Bem, nesse caso aqui, perceba que para eu sair de A, imagine sempre você sendo a corrente elétrica. Para você sair de A e chegar até B, você tem 3 caminhos. Você pode ir aqui por cima, você pode ir pelo meio e você pode ir aqui por baixo. Então, esses caminhos, como eles são diferentes, a gente diz que eles estão associados em paralelo. Então, perceba que pelo caminho de cima, eu tenho 2 resistores. Se você sai de A para B por cima, você é obrigado a passar por esses 2 resistores. Então, eu digo que esses resistores aqui, eles estão associados em série. Pelo caminho do meio, só tem um resistor, então eu não consigo trabalhar com ele agora, tá certo? Por baixo, veja que eu tenho 2 resistores também. Então, veja que por baixo, eu também tenho uma associação em série. A gente viu lá em sala de aula que na associação em série, eu somo o valor das resistências lá dos resistores. Então, o que nós vamos fazer aqui, tá bom? É simplesmente calcular a resistência equivalente por esses 2 caminhos. Depois a gente vai redesenhar o circuito de forma a ficar apenas 3 resistores em paralelo. Então vamos lá. No primeiro caminho, eu vou fazer aqui devagar, depois vocês vão conseguir fazer isso aqui de forma bem rápida. A resistência equivalente do primeiro caminho, que eu vou chamar de R1, vai ser a soma de 20 mais 10. Esse 20 mais esse 10, que vai dar quanto? 30 ohms. Pelo segundo caminho, eu vou chamar de R2, eu tenho 15 mais 20. Professor, mas só é isso mesmo, só somar? Sim, para que mais fácil do que isso? Pronto.
Então, eu sei agora que por esse caminho eu tenho 30, por esse caminho aqui por baixo eu tenho 35 ohms de resistência. Segundo passo que nós vamos fazer agora, redesenhar esse circuito. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu tenho aqui esse resistor do meio, eu tenho aqui o ponto A, eu tenho aqui o ponto B. Então, ó, eu vou desenhar agora aqui por cima apenas um resistor. Quanto é o valor desse resistor de cima? É esse 30 aqui, ó. Aqui por baixo eu vou redesenhar colocando apenas um resistor. Qual é o valor desse resistor aqui de baixo? 35. Então vai ficar 30 aqui. O do meio permanece esse aqui, ó, de 30. E aqui embaixo, 35. Não vou colocar a unidade ohm porque a gente põe apenas lá no final. Veja que agora, pessoal, a gente tem 3 resistores em paralelo. 3 resistores em paralelo. Certo? Como a gente tem 3 resistores em paralelo, por que paralelo, professor? Porque de A para B, se eu sou um elétron, eu só consigo passar por um de cada vez. Então, ó, ou eu vou por cima, ou eu vou pelo meio, ou eu vou por baixo. Então, para resolver essa segunda parte, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tá bom? Que no caso é quem? É 1 sobre 30 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 30. Ok? Perdão, 30 não, 35. Professor, eu poderia ter feito aquela observação lá que você colocou, né? 30 vezes 30 dividido por 30 mais 30, nesses dois primeiros, e depois fazer com 35? Poderia sim, tranquilo, né? Esses dois aqui dá 15, porque você vai dividir 30 por 2, que dá 15, e aí você iria fazer 15 vezes 35, dividido por 15 mais 35 também. Então, fazendo isso aqui, pessoal, nós vamos tirar o MMC. Então, vai ficar 1 sobre a resistência equivalente é igual a... Tirando o MMC de 30 e 35, deixa eu lembrar aqui a vocês como é que eu tiro o MMC de 30 dividido por 35. Vocês sabiam que tem uma forma mais fácil de eu colocar o MMC de 30 dividido por 35? Eu vou fazer assim mesmo. Aqui vai dar 15. Vou repetir o 35. Vai dar 3. Aqui vai dar 5. Aqui vai dar 35. Aqui vai dar 5. Vai dar 1. Que vai dar 7. E aqui vai dar 7. Que vai dar 1. Que vai dar 1. Multiplicando 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, 210. Então, eu vou ter aqui 210. 210 dividido por 30 vai dar 7. 7 vezes 1 é 7. 210 dividido por 30 aqui de novo vai dar 7. Vezes 1, 7. 210 dividido por 35. Né? Vai dar 8 vezes 3, vai dar 6 vezes 5, 30. Vai 3. Então vai dar 6. Né? Somando lá em cima. Aí, como é que eu resolvo isso aqui? Somando lá em cima. 7 mais 7, 14. 14 mais 6, 20. Então, vai ficar 20 dividido por 210. E aí, atenção, pessoal. Como é que eu resolvo isso aqui? Você iria multiplicar os extremos pelo meio. Resumindo, você vai simplesmente inverter esse lado e inverter aquele outro. Aí vai ficar o seguinte, ó. Resistência equivalente dividido por 1 é igual a 210 dividido por 20. Eu vou simplesmente cortar esse zero com esse zero. E eu vou ter que
21 dividido para 2 dá 10,5 ohms. Tudo bem? Acharam complicado? Pegou mais de 1 minuto, mas só pegou mais de 1 minuto porque eu fui explicar para vocês. Tá bom? Dúvidas sobre a questão? Resumindo, encontrei o 10,5, aí aquele resistor ali, ó, aquele circuito ali, ele vai se resumir a isso aqui, ó. Ponto A, um resistor. Ponto B, um resistor de 10,5 ohms. Então, aquele circuito ali todinho, eu transformo num resistor equivalente de 10,5 ohms. Então, pessoal, é o seguinte. Deixa eu parar aqui a gravação.